Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais, TV Arte HD. Está começando mais uma edição do Esporte Mais. Do nosso lado, Pedro Alexandre, que vai fazer todo o comentário dos acontecimentos das últimas rodadas da Copa do Brasil, o sorteio da Libertadores, Seleção Brasileira, rodada do Brasileirão, do final de semana. Você fica sabendo agora no Esporte Mais. Bom, já aqui do nosso lado, Pedro Paes, que a gente cumprimenta com bom dia, Pedro Paes. Muita coisa rolou aí nas quatro linhas, mas a gente vai falar. Mas o pior que tá rolando é o frio, tá? O frio não tá mole, não. Tá, olha que não tá dando não, hein? Mas no campo, Pedro Paes, a temperatura tem sido diferente. Muito quente. A coisa tem rolado de forma quente. Nós vamos falar então, iniciando aqui o nosso Esporte Mais, da Copa do Brasil. E já comentando contigo, Pedro Paes, como foi Bahia 1 e Grêmio também 1? Primeiro eu quero salientar que a Copa do Brasil, né, quente, como você falou, deixou praticamente todos os jogos em aberto, porque tem os jogos da semana que vem, que vai fechar, né, as quartas de finais. O jogo do Bahia foi na Fonte Nova, né? O Bahia imprimiu ali o ritmo deles dentro de casa. Foi um jogo de primeiro tempo. O Bahia foi soberano, abriu o placar com o Everaldo, e o Grêmio fez aquele jogo do Renato, não se jogou, manteve ali o esquema tático dele de segurar o time. Em segundo tempo foi evoluindo, melhorou bastante, até aos 42 minutos, foi no finalzinho do jogo, o Grêmio empatou com o Cuiabá. E é isso aí, jogo totalmente aberto. Claro que o Grêmio leva uma vantagem, vai jogar. Então, Pedro, o Grêmio entrou nessa partida aí muito favorito com o Bahia, apesar de ser na casa do Bahia, na Fonte Nova, e a coisa como é que não se esperava esse resultado. Tinha, não. Olha só, a Copa do Brasil é um mata-mata, são 2 jogos, resolve-se. O Grêmio tem mais time? Tem, mas o Bahia soube jogar também, poderia ter até feito um placar melhor, e aconteceu do Luiz Soares no aquecimento sentiu o joelho, que já vem dando problema há muito tempo. Foi um bom resultado para o Grêmio, porque o Bahia poderia sair com um placar melhor, mas foi resolvido. No jogo de volta, tu acredita que lá dentro do Grêmio o Bahia consiga reverter esse placar? É complicado, mas o Bahia pode jogar pode ir na retranca e sair, porque ele tem velocidade para sair. O time do Bahia é muito rápido, e tentar ir para o pênalti. E futebol acontece de tudo, né? Pode até ganhar o jogo. É difícil, na casa do Grêmio é difícil. Mas o Luiz Soares é meio time. E como o Pedro Paes falou, é Copa do Brasil, e vocês vão ver outro resultado também que, pelo menos, para o torcedor causou uma certa estranheza. Todo mundo imaginava que o Palmeiras ia jantar o São Paulo, o que não aconteceu. São Paulo abre o placar com um gol de Rafinha, que um gol, inclusive, espetacular, que desviou e acabou entrando lá na casinha do Palmeiras, ficando então São Paulo 1-0. Comenta pra gente esse jogo aí, Pedro. O São Paulo soube jogar. Você jogar hoje contra o Palmeiras desfalcar, né? Só o Rony já dá um baque tremendo no ataque. O São Paulo soube jogar, segurou o primeiro tempo, o Palmeiras teve algumas chances, e no segundo tempo o São Paulo foi imprimindo um ritmo maior, jogando o Palmeiras aos poucos para o campo dele, até o Rafinha, né? Porque se não tem aquele desvio, eu não sei não. Mas um jogo aí que o São Paulo mais acertado, quem viu o São Paulo há 3, 4 meses atrás, falava-se até em ele disputar para não cair. Aquela bola, se não desvia para fora, Pedro Paes? Não ia para fora, mas o goleiro teria muito mais chance, porque ela subiu, saiu da rota dele, né? Mas foi um bom resultado para o São Paulo. E o Palmeiras em casa também, no Allianz, é complicado. Complicado. Foi um placar, ganhou 1-0. São Paulo vai ter esse resultado. jogo aí tentando arrancar um empate? Pode ser, eu acho que tem tudo. Mas para segurar um empate lá dentro também não é fácil. Não é só isso, você tem que saber jogar, porque se você traz o time do Palmeiras para cima, para sair em contra-ataque, você tem que ter muita velocidade, e o Palmeiras, 90 minutos no teu campo, chutando, é complicado. O Palmeiras dentro de casa é um time muito certinho.
E com a volta do Rony, com os outros jogadores que desfalcaram ontem, fica complicado. Bom, vamos dar sequência então aí aos jogos de ontem e vocês vão ver aí um outro resultado que pode lhe parecer estranho também. O América Mineiro em casa, botando uma bola dentro da rede do Corinthians. Juninho botou a bola para dentro e não teve jeito. Terminou o jogo então, América 1-0, Pedro Paes. Mas o placar não diz o que foi o jogo. O grande nome do jogo foi o goleiro do América, agarrou muito, pegou muita bola. Esse gol do Juninho foi uma bobeira, foi uma falta, ficaram conversando, o jogador bateu rápido para a falta e o Juninho foi lá e decidiu o jogo. O goleiro arrebentou do América Mineiro, o Corinthians, os dois times em crise, né, no Campeonato Brasileiro, esperava-se aí o América tá dando uma melhorada, o Corinthians está meio parado, mas de tudo o Corinthians também resolve em casa esse jogo, né, na Arena, e o América Mineiro, um bom resultado, mas é que eu estou falando, ficou tudo em aberto. Bom, quando o goleiro é a atração principal da partida, é porque realmente, apesar de 1-0, o Corinthians jogou muito bem, mas não conseguiu. A música já fala, bola na trave não altera o placar. É isso. Então nós vamos em frente porque tem agora a evidência de que todo mundo esperava, que o Flamengo dentro do Maracanã não apresentaria outro resultado que não fosse o de vencer o Atlético Paranaense. O Flamengo teve aí pelo menos 70% de posse de bola ao longo do jogo, fez um primeiro tempo excelente, teve uma bobeira da defesa que realmente deu condição ali do Atlético fazer o primeiro gol e tem aí em discussão também o pênalti, que pareceu de uma certa forma legal, houve legalidade, o VAR foi lá e conferiu e o jogo, o resultado esperado era que realmente o Flamengo saísse vencedor dessa partida. O que você tem a dizer pra gente? Vamos lá. O Flamengo encontrou grande dificuldade. Primeiro que gol aos 7 minutos, né? Canóbio, o Uruguai, joga muito e abre o placar aos 7 minutos. O Flamengo deu uma baqueada, o Flamengo jogou em cima do Atlético. O Atlético montou um esquema defensivo muito difícil de ser batido. Verdade. O Fernandinho... Blindou a defesa. Fernandinho, com 39 anos, arrebenta no meio-campo, marca e coloca a bola rápido para o ataque. É um time muito reativo, o Atlético Paranaense, que vai ser diferente lá na Arena, que eles vão jogar para cima do Flamengo. E o Jadson faz o pênalti, um pênalti bobo, né? Em cima do Pedro, ele chutou de qualquer maneira, o Pedro estava com a perna. Na Inglaterra não seria pênalti, eu tenho certeza, mas foi pênalti. Tá? O Pedro coloca, Bruno Henrique no decorrer do jogo desempata 2-1, mas jogo em aberto também. O Flamengo já teve problema com o Atlético Paranaense, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil em mata-mata. Não vai ser um jogo fácil. E, ao meu ver, o Flamengo foi superior? Foi. Com a força da torcida, Maracanã lotado, o clima que é montado para o jogo. Agora, o Atlético Paranaense tem que também ser respeitado. Bom, então voltando à análise de Flamengo 2 e Atlético 1, eu discordo de você, Pedro Paes. Eu achei que o Flamengo foi muito superior. É claro que um time que entra em campo com essa superioridade, para o Carioca pelo menos, o Flamengo entra em campo favorito e recebe um gol logo no início, dá uma baqueada, mas conseguiu administrar o resultado no primeiro tempo. O pênalti não foi em cima de Pedro, aqui vamos fazer uma correção, foi em cima de Arrascaeta. E o que acontece, na verdade, é que o Flamengo jogou muito. Agora, temos que analisar que jogou com um time preparado. O Atlético é um time preparado, fez uma excelente blindagem na zaga, que impedia realmente o Flamengo de avançar no resultado. O principal, eu acho, que o Flamengo sai de 1-0 Atlético, né? Vira o jogo, isso é importantíssimo pela parte psicológica, claro, né? Claro. O time está bem psicologicamente, porque você virar um jogo em cima do Atlético, mesmo no Maracanã, isso é importante para um time, isso faz muita diferença. Agora, eu quero fazer uma observação aqui que se faz necessária e justa, Pedro. O Bruno Henrique, quando entra, ele dá um volume diferente nesse jogo.
Está configurado aí para o De Paoli, porque é um jogador que realmente ele consegue... Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Mas ele tá... Tanto quanto o Arrascaeta. Com a Arrascaeta, o Flamengo é um time, sem a Arrascaeta é outro. E agora o Bruno Henrique vem demonstrando isso também. Um trabalho maravilhoso do Flamengo em cima do Bruno Henrique, colocando aos poucos. Ele volta aí de meses parado, não pode chegar, joga ali 20, 30 minutos, daqui a pouco ele informa. É um jogador muito eficaz, jogador que joga para frente e leva o time junto, parece que dá outra dinâmica, né, no time. Bruno Henrique... Quando o Bruno Henrique entra para jogar, a verdade é a seguinte, é outro patamar. A verdade é essa. Patamar. Patamar. Vamos lá. Gente, vamos dando continuidade então. A tabela, nós vamos falar agora da tabela do mata-mata da Libertadores. Então nós vamos comentar essa tabela, como ficaram os sorteios, e o Pedro vai comentando pra gente. Atlético Nacional e Racing, o que você achou? O Racing ontem, inclusive eu vi um jogo do Racing. O Racing tem um time bem montado, vai decidir em casa, eu acho que é favorito aí nesse confronto aí contra o Atlético Nacional. Nacional e Boca Juniors. Não, Boca Juniors também decidindo em casa. Boca é o Boca, né? Eu acho também que não vai ter dificuldade aí contra no o Nacional. Caldeirão é difícil, né? É difícil, complicado que o segundo jogo é difícil. Deportivo Pereira e Independente Del Valle. Del Valle vem aí há uns 3, 4 anos, né? Sempre fazendo boas participações na Libertadores. Inclusive a Supercopa ganhou do Flamengo. A Supercopa. É um time que sempre chega e eu acho que é favorito também e vai também decidir em casa. É realmente complicado. Agora nós vamos falar dos times brasileiros que estão ali, que é o Atlético Mineiro contra o Palmeiras. Esse é o jogo. Jogo né? complicado, o Palmeiras decide em casa também. O Atlético não vem num momento muito bom. O Filipão é um cara que é o novo técnico do Atlético, já está uns 3, 4 jogos. E sabe jogar muito bem esse jogo, né? De mata-mata. Palmeiras é favorito nesse jogo, Pedro? Palmeiras e Flamengo no Brasil é sempre favorito. E o Atlético não vem numa fase muito boa, mas tem que tomar cuidado que o Filipão é danado em mata-mata. A regra são 11 contra 11, vale para esse jogo? Vale. É um jogo, está em aberto, vão ser 2 jogos difíceis, mas uma ligeira vantagem para o Palmeiras, até por defender aí a vaga em casa, né? Agora, Pedro Paes, complicado, nós vamos falar de Flamengo agora novamente. O que eu vou falar agora, o exemplo que eu vou citar agora, serve também para o Palmeiras, serve de uma certa forma para o Atlético Mineiro, porque esses times vêm fazendo uma maratona, na verdade, que é Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Flamengo e Olímpia. O que você pode extrair para a gente do que será a realidade desse jogo e a classificação do Flamengo na Libertadores? O Flamengo é franco favorito, apesar de decidir fora, mas pode fazer um placar aqui no Maracanã. O Olímpia é um time bem montado, não está morto, não está morto. O Flamengo tem que jogar, não pode oscilar. Nesse momento agora, no mata-mata, não tem oscilação, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Oscilou, são 2 jogos. Jogou mais ou menos no Maracanã, chega lá, vai encontrar dificuldade, porque Libertadores é totalmente diferente do nosso futebol. Eles jogam com vontade, o juiz vê mais ou menos, ainda mais contra brasileiro, então é fácil? Não, mas o Flamengo é franco favorito também nessa partida. Vamos lá, vamos assistir. Argentino Júnior e Fluminense. Argentino Júnior também, né, tá fazendo um não tão bom campeonato argentino, mas na Libertadores vai bem, está aí classificado. O Fluminense decide em casa também, é uma vantagem. O Fluminense não veio bem, mas pode também, eu acho que ligeira vantagem para o Fluminense. Resultado para River Plate Internacional. Não, como é que fica aí? Resultado não. Mas o River é o River, como o Boca Juniors também. Internacional também decidindo em casa, mas um jogo difícil, 2 jogos dificílimos. Internacional está dando uma melhorada, mas eu vou colocar um palpitezinho aí no River Plate. Mas vamos finalizar com Bolívar e Atlético Paranaense. O Bolívar é a grande zebra que joga na altitude. O jogo em casa, que é o primeiro jogo,
eles arrebentam, porque ninguém joga lá, são 3.200 metros, alguma coisa assim. Todos os times têm dificuldade, se você olhar a tabela, realmente. Eles garantem sempre a vaga na altitude, então o Atlético Paranaense tem que se preparar para isso, é franco favorito, pode fazer até, de repente, perde de 2-0 lá, pode fazer o resultado aqui, que o time do Bolívar, eu já vi, é fraco, mas lá o diferencial é a altitude nesse jogo. Bom, Pedro Paz, finalizada essa parte aí, então, do sorteio da Libertadores da América, já tudo configurado, vamos agora só esperar as partidas e os resultados. Vamos falar agora de seleção brasileira. Fernando Diniz no comando da seleção, como é que fica isso, Pedro? Como você vê essa atuação dele, esse trabalho que se inicia na seleção brasileira, conjuntamente, paralelamente, com a administração do Fluminense Futebol Clube? Graças a Deus a CBF resolveu, né? Deu um passo à frente, pegou, ao meu ver, o melhor técnico hoje do Brasil, Fernando Diniz, ofereceu a ele um trabalho a longo prazo, não foi só, ele vai trabalhar depois com o Carlos Ancelotti, mas, se ele quiser, mas ele vai disputar 6 partidas pela Libertadores, a Copa América ele pode se auxiliar, quer dizer, ele auxiliando o Ancelotti, ele pode aprender também, né? Para ele, e outra coisa, depois da Copa do Mundo, essa vaga de treinador pode ficar com ele. Então ele vai ter problema com o Fluminense, porque ele vai ter que assistir, os melhores jogadores do Brasil jogam tudo lá fora. Ele vai ter que assistir, a vida dele acabou. Ficar vendo jogos, viajar quando puder para ver algum jogo de perto e, claro, que vai prejudicar, de alguma forma, o trabalho dele no Fluminense. Tá? Ele tem auxiliares que, claro, dominam ali o treinamento, tudo, mas vamos ver, eu acho que foi uma escolha super acertada. A CBF demorou muito, mas está no seu tempo ainda, não começou ainda as eliminatórias e foi uma escolha maravilhosa, ao meu ver. Pedro Paz, a gente sabe que ser técnico de um time é muito diferente de ser técnico de uma seleção, qualquer que seja ela. Você acredita, com a experiência que ele tem do time regional do Fluminense, seja suficiente para ele tocar a seleção brasileira? Eu acho que o Fernando Diniz vai encontrar uma dificuldade na seleção brasileira, porque ele faz aquele futebol de toque, né? Que veio da Espanha, que vai tocando, saída de bola. Ele não vai ter tempo de treinar a seleção desse padrão que ele gosta. Então ele vai encontrar alguma dificuldade, porque praticamente os jogadores chegam, treinam 2 dias e vai para o jogo. Sim. Eliminatórias, data FIFA, ele não vai ter tempo tudo assim. hábil para para imprimir o jogo dele. Sim. Talvez ali nas eliminatórias ele ganha, sei lá, uma semana de treinamento, porque são jogadores inteligentes também, dá para ele fazer um escândalo, pelo menos da saída de bola. O Brasil, a seleção brasileira tem grandes jogadores, ataque, tudo, eu acho que vai dar. Agora, eu acho que o grande prejudicado vai ser o Fluminense. E outra coisa, são 2 pressões diferentes. No Fluminense, perdendo, tá vendo, tá na seleção, já tá com a cabeça da seleção. Ele vai passar por essa crítica. E por sua vez, na seleção brasileira também é imensa pressão, o Brasil todo. É complicado, mas para ele tem estofo para aguentar isso. No Fluminense, o trabalho dele está consolidado, o que fica pendente aí realmente é a performance dele como técnico da seleção brasileira. Bom, Pedro Paz, configurada então essa situação aí do técnico da seleção brasileira, nós vamos falar dos jogos do Brasileirão desse final de semana. Nós temos aí então São Januário, Vasco e Cruzeiro. No sábado, nós teremos então na Arena Pantanal às 16 horas Cuiabá e Bahia. Vamos também no sábado, no Mineirão às 18h30, o Atlético Mineiro vezes Corinthians. E também no sábado, no Couto Pereira, às 18h30, mesmo horário, Curitiba e América Mineiro. Ainda dando continuidade no Allianz Parque, nós teremos Palmeiras e Flamengo. Esse vai ser um jogão, confira. E na Vila Belmiro, às 11 horas da manhã do dia 9, Santos e Goiás. Dando sequência ainda no Maracanã, às 16 horas, Fluminense Internacional. No Nabi Abichedi, nós teremos Bragantino e São Paulo. E na Arena do Grêmio, às 18h30, Grêmio e Botafogo.
Fogão estará em campo defendendo então a sua liderança. Finalizando então os jogos de domingo, no Castelão, às 18h30 jogam Fortaleza e Atlético Paranaense. Bom, Pedro Paes, estão aí os jogos de final de semana. O que você pode destacar para a gente dessas partidas? Palmeiras e Flamengo, jogão. Grêmio e Botafogo, jogão também, né? O Vasco aí na Bacia das Almas contra o Cruzeiro também, que não tá lá essas coisas. É um jogo importante. E Atlético Mineiro e Corinthians, que Corinthians tem na quarta-feira jogo pela Copa do Brasil. E o professor o Luxemburgo está priorizando aí o Campeonato Brasileiro. Não sei se ele vai colocar o time completo do Corinthians para descansar aí. É complicado. Ele tem que fazer ponto no Brasileiro e tem que disputar essa... Que ficou um placar bom para ele contra o do América, né? Do América Mineiro pela Copa do Brasil. Então os destaques são esses. Bom, Pedro Paes, agradecendo aqui então os seus comentários, a sua presença, fazendo as análises dos jogos dos campeonatos regionais, Brasileirão, Libertadores da América, e a gente vai agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica que sempre colaborando com as informações do esporte do nosso país. Muito obrigado e até a próxima edição do Esporte Mais.